Obrigado, Presidente. É de lamentar a opção de incluir num debate conjunto questões que por si só justificariam um debate próprio. Tal não pode deixar de resultar numa menorização da política de coesão, precisamente quando toda a atenção e todo o destaque se justificavam para este tema. São hoje bem evidentes os falhanços da política de coesão. A escassez crónica de meios agravou-se quando se acrescentaram objetivos anteriormente existentes, novos objetivos sem o correspondente reforço de meios. Insistir na ideia de que é possível promover a coesão sem um reforço muito substancial das verbas disponíveis, ainda para mais num contexto de aprofundamento da integração, é propagandear um enorme logro. Um logro desmentido desde logo por diversos estudos da própria Comissão Europeia, que nos anos 90 diziam ser necessária pelo menos a duplicação do orçamento da União Europeia para se assegurar o objetivo da coesão. De então para cá fizeram sucessivos alargamentos e o orçamento reduziu-se. E querem reduzi-lo ainda mais ou mantê-lo a níveis de indigência. O resultado, se o fizerem, será inevitavelmente mais divergência e mais desigualdade. Muito obrigado. A extensa e negra folha de serviços do FMI e do Banco Mundial não deixou incólume a martirizada região do Corno de África. A intervenção destas instituições nos anos 80 levou à desestruturação do tecido económico e social local, com consequências profundas e duradouras. A capacidade produtiva no setor primário, que garantia a autossuficiência em diversas produções, na pecuária e na agricultura, foi aniquilada. Esta realidade e o intervencionismo externo que lhe subjaz e que posteriormente a agravou são indissociáveis das condições que levaram a uma guerra civil que dura até hoje. Intervencionismo que tem nos assassinatos levados a cabo pelos aviões não tripulados norte-americanos, os chamados drones, macabra e intolerável expressão. A hipócrita evocação dos problemas de segurança para justificar uma maior militarização da região, escamoteando responsabilidades próprias na desestabilização e no empurrar de milhões de seres humanos para a mais extrema pobreza, é inaceitável e não pode deixar de ser denunciada. Os problemas da região não serão resolvidos com mais ingerência, militarização e guerra. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Num contexto de alterações globais no uso do solo, climáticas e outras, a diversidade biológica é um fator-chave para a resiliência dos ecossistemas. A diversidade de plantas cultivadas, em particular, é crucial por razões de segurança alimentar e ambiental. As implicações éticas, sociais e políticas dos direitos de propriedade intelectual em matérias como os recursos genéticos são imensas. Devem ser cuidadosamente avaliadas em toda a sua extensão. Os recursos genéticos da Terra são um bem comum, a sua preservação uma responsabilidade partilhada. Nenhum país, nenhum ser humano deve ser excluído da fruição dos desenvolvimentos científicos e tecnológicos que têm por base a diversidade dos recursos genéticos da Terra. A exclusão que resulta da apropriação privada da vida, nas suas diversas formas, em áreas como a alimentação e a saúde, negando alimento e medicamentos a milhões de famélicos e enfermos, é uma das mais chocantes demonstrações da desumanidade do capitalismo. Muito obrigado. Muito obrigado, Presidente. Dizia alguém que permitir o domínio da política pelo capital financeiro, pelo dinheiro organizado, é mais perigoso do que confiar o governo do mundo ao crime organizado. A frase ilustra bem a realidade atual. As agências de notação foram e são peças centrais do gigantesco processo de extorsão de recursos aos trabalhadores e aos povos dos países periféricos, nomeadamente por via da especulação sobre as respectivas dívidas soberanas. Processo que tem tido na União Europeia e nas suas instituições cúmplices fiéis. O BCE contribuiu para lançar estes países nas garras dos especuladores, ao exigir a bênção das agências nos títulos acolhidos como colaterais dos empréstimos concedidos, reconheceu a autoridade do dinheiro organizado. Outra coisa não seria de esperar, de resto, de quem está, afinal de contas, ao seu serviço, sob a capa de uma falsa independência. A questão essencial que aqui não é abordada é a da necessidade de controle público, democrático, de todo o sistema financeiro, como condição para pôr ao serviço da economia e do desenvolvimento, da melhoria das condições de vida dos povos, este mesmo sistema financeiro. Muito obrigado. Obrigado, Sra. Presidente. As obrigações de estabilidade que aqui discutimos, a variante para agradar à Sra. Merkel do que em tempos se chamou Eurobonds, têm objetivos e consequências claras.
longe de qualquer visão de partilha solidária do peso da dívida, longe de qualquer contributo para o crescimento económico e a criação de emprego, estamos sim perante um passo mais para a eternização das políticas ditas de austeridade, para a transferência de soberania para as grandes potências, para a centralização do poder político e económico no seio da União Europeia, para a chantagem permanente que lhe está associada. Há anos atrás, no quadro de uma profunda alteração das políticas vigentes, a mutualização da dívida poderia ter servido de amortecedor ao choque especulativo. O que é necessário neste momento é a inversão do caminho percorrido e a rejeição da governação económica, do Tratado Orçamental, do Pacto para o Euro+. O que é necessário é atacar as causas estruturais da dívida e da divergência no seio da União Europeia e da zona euro. E isto ainda não foi feito e não é feito por esta proposta. Muito obrigado.